Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa aula de Física 3, né, nossa matéria. Bem, nessa videoaula hoje vamos fazer o primeiro caso de uma distribuição contínua de carga, né? Calcular a força elétrica no caso de distribuição contínua de carga, né? O desenho aqui não está muito bem feito, mas a ideia é tentar aprimorar à medida que vai avançando aqui. Enfim, a ideia é calcular o que? A força elétrica na carga Qzinho, certo? Onde vocês estão observando aqui na figura, produzida aqui por um anel linear, né? Ou seja, tem um anel formato, né? Formato, digamos assim, aparentemente circular, como vocês podem ver aqui no desenho. E esse anel ele tem uma distribuição contínua de carga, certo? Mas não é qualquer distribuição, é uma distribuição linear de carga, certo? E constante. Ou seja, o que significa? Isso significa que essa distribuição linear de carga lambda, ela é constante. Ela é constante em todo o anel, certo? Só que aí o que acontece? A ideia é tentar calcular a força elétrica resultante que todo o anel faz sobre essa cargazinha aqui. Ok? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte: pensar que não é. A gente não pode mais, digamos assim, aplicar a ideia da distribuição discreta de carga. A gente tem que habituar agora, né? Pensar de forma que agora eu tenho várias cargas. Certo? Eu tenho um contínuo de cargas, né? Eu tenho uma distribuição contínua. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho que pensar o seguinte. Aí aqui a gente tem que usar a simetria do problema, né? Qual é a simetria? Esse elemento de carga que está associado com um elemento de fio, né, de comprimento, digamos assim, desse anel, ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma carga, vai fazer uma força aqui nessa direção, certo? Esse outro aqui, vamos fazer o seguinte, vamos usar cores diferentes, né? Vamos usar cores diferentes, aí fica mais fácil de visualizar. Então, usando cores diferentes, vamos fazer o seguinte, ó, aqui é vermelho, né? Então, esse camarada aqui vai exercer uma força aqui, certo? Só que esse outro camarada aqui, vou colocar verde, esse outro elementozinho de carga que está associado com esse elemento pequenininho aqui de fio, ele também vai fazer uma força nessa direção, certo? A mesma coisa são esses aqui, ó. Vou usar uma cor neutra agora, por exemplo, um azul. Esse outro camarada que está aqui vai também fazer um elemento de força atuando nessa carga aqui e assim sucessivamente, ok? Então, repare o seguinte, por simetria, né, a palavra mágica aqui é simetria, né? Por simetria, devido à simetria do problema, todas as componentes horizontais de cada elemento de força, eles vão se cancelar, né, ficando somente um elemento de força, que é qual? Que é o componente vertical, que é a componente vertical que cada cargazinha dessa minúscula está exercendo aqui na carga aqui, minúscula, né? Certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, como é que é a definição da força elétrica? A definição de força elétrica vai ser o quê? Vai ser isso em módulo, né? Vamos fazer o módulo. Como a gente já sabe que só vai ter uma componente, que é essa componente aqui, certo? Então a gente pode dizer, olha, que o meu FE, ele vai ser um FE na direção que perpendicular ao plano horizontal, né? Ao plano onde está o anel. Então a gente coloca que o FE vai ser na direção que está aqui esse vetor, né? Vai ser o unitário K.
Lembrando que aqui no plano eu tenho nosso y e aqui eu tenho nosso x, onde está o plano do anel, ok? Então, o que acontece aqui agora? Agora vai ser o seguinte, eu vou ter o que? Eu vou ter que 1 sobre 4π ε0. Como que eu tenho que fazer uma soma de cada pedacinho dessas cargas, certo? Então eu tenho que fazer o quê? Uma integral. Então eu tenho que integrar, certo? Em todo o fio, né? Em todo o fio. Que na verdade isso aqui é um fio, né? Só que está na forma circular de anel. E aí a gente pode dizer o seguinte, que é uma integral de caminho fechado, né? Então a gente apaga isso aqui e coloca uma integral de caminho, né? Uma integral de caminho de quem? Do elemento de carga, dq, divididos por quem? Divididos. Aí você coloca aqui um Qzinho, esse Qzinho aqui é dessa carga, certo? E esse outro aqui é o elemento de carga associado com o fio. Divididos por quem? Por d ao quadrado, ok? Quem é d ao quadrado? D ao quadrado é quem? É z ao quadrado mais r ao quadrado, ok? Só que aqui, o que a gente tem que colocar aqui? A gente tem que colocar aqui, o que mais que a gente tem que fazer aqui agora? Agora a gente tem que pegar e substituir, né? Então como é que fica esse resultado? Esse resultado vai ficar o seguinte, ó. Temos que F é 1 sobre 4π ε0, que multiplica. Aí repare que esse Qzinho aqui sai fora, né? Porque é o constante. E aí você vai ter quem? Antes de substituir o d ao quadrado, vai ficar dq. A gente vai apagar aqui, ó. A gente não vai colocar mais o dq, a gente vai colocar quem? Lembre-se, como é que a gente calculava o lambda, né? O lambda, ele é um dq dl, certo? Então o dq vai ser quem? Lambda dl. Então você vai ter um lambda dl, certo? Divididos por quem? Divididos por z, né? Ao quadrado mais r ao quadrado, certo? Só que aqui está faltando uma outra coisa, né? Que a gente tem que analisar. Se é a componente vertical do elemento de força, e aqui eu tenho um ângulo θ, certo? Então eu tenho que colocar o que? A contribuição do seno, né? Então aqui eu tenho que ter um seno de θ, certo? Lembre-se, quem é o seno de θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o D, ok? Esse L, pessoal, é um elemento de caminho que está associado com o anel. Não tem nada a ver com o D, nada a ver com o Z, nada a ver com o R, certo? Não tem nada a ver. Ok? Não tem nada a ver. E aí o que acontece? Eu vou ter um Z sobre D. E daí a gente pode substituir aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ficar, o resultado final vai ser isso aqui, ó, FE igual a 1 sobre 4π ε0, Qzinho, lambda, que o lambda é constante. Aí você vai ter uma integral de caminho de z
Z ao quadrado mais R ao quadrado, que multiplica quem? Que multiplica o DL sobre D. Mas quem é o D? Lembre-se que o D não é a raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado, certo? Então vamos substituir aqui, ó. Então a força elétrica vai ser 1 sobre 4π ε0, a carga Qzinho, lambda, integral do caminho, né? De Z ao quadrado, R ao quadrado. Só que aí eu vou estar multiplicando com o quê? Com Z quadrado mais R quadrado ao meio. Então vai dar 3 meios aqui. Vezes dl. Repare que nada disso aqui depende de L, que é o elemento de fio. Posso passar tudo isso aqui para fora. Então a força elétrica vai ser quem? Qzinho lambda, né, que é a densidade linear de carga do fio. Vou apagar aqui que ficou mal feito. Certo? Divididos por 4π ε0. Certo? Aí você vai ter um Z divididos por Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Aí você vai ter uma integral de caminho dl. Mas que caminho é esse? Não é um círculo, não é um anel circular. Tem um anel circular, né? É redundante falar isso, mas é bom enfatizar, certo? De raio R, maiúsculo, né? O Rzão. Qual é o caminho que ele percorre? Saindo de um extremo, né, e dando uma volta completa em torno dele mesmo. Qual é o perímetro do círculo, né? Da circunferência? É 2πr, né? Então, essa integral aqui, então a força elétrica vai ser Qzinho lambda sobre 4π ε0 Z ao quadrado, R ao quadrado elevado a 3 meios, que multiplica quem? 2π R maiúsculo, certo? E aí finalmente a gente chega nesse resultado aqui, ó, que a força elétrica vai ser quem? Esse 2π cancela com 4π aqui embaixo, né? E aqui fica 2. E aí você fica Qzinho lambda, certo? Vou colocar o R aqui. R divididos por 2 ε0 vezes quem? Vezes Z divididos por quem? Por Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Então esse é o resultado, né? Esse aqui é o resultado que a gente chegou. Repare que esse resultado aqui, se a gente fizer a mesma análise que a gente fez no exercício anterior, no vídeo anterior, o que vai acontecer? Quando Z for zero, ou seja, quando essa altura aqui for zero, qual é o valor da carga? Qual é o valor da força, na verdade? Corrigindo aqui, qual é o valor da força? A força vai ser nula, porque todas as forças vão se cancelar porque está no ponto médio, quando Z aqui foi igual a zero. Então repare, quando eu jogo o Z aqui igual a zero, é o que tem que acontecer. Então o Z tem que ser igual a zero. Então a força tem que ser igual a zero. Então, quando eu faço, note que, né, quando eu tenho Z igual a zero, o que vai acontecer? Vai acontecer que a força elétrica também é zero. Agora, quando eu tenho Z muito menor que R, ou seja,
eu tenho Z pequeno, certo? Ele não é zero, mas ele é muito menor que R. Ele está próximo do plano do anel, mas ele não está dentro do anel, certo? O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, eu posso desprezar esse Z aqui embaixo, comparado com R ao quadrado. E aí eu vou ter o quê? Que a força elétrica vai ser igual a quem? Aí esse fator Z ao quadrado dentro do parênteses vai desaparecer, vai ficar R ao quadrado, elevado a 3 meios, o fator quadrático vai morrer, vai ficar R ao cubo, certo? E aí eu vou ter um Q, lambda, R, continua o fator Z aqui, ele não é zero, ele é menor que R, bem menor, mas não é zero, divididos por 2 epsilon zero. Gente, a Microsoft mudou aqui o whiteboard, ele era bem legal, eu escrevia muito bem aqui, mas agora eles alteraram aqui as configurações, ficou um pouco meio estranho. Estou me adaptando aqui, eu tentei fazer no PowerPoint, mas não rolou. Depois eu vou tentar alternar entre o whiteboard e o PowerPoint para ver como é que fica, certo? Então vai ficar 2 epsilon zero, Q lambda RZ, aí o fator Z quadrado morreu e fica R quadrado elevado a 3 meios, que vai dar R elevado ao cubo, certo? Aí esse R cancela com o Q e aqui fica o quadrado. Então a força elétrica vai ser o quê? Qzinho lambda, que é a distribuição linear de carga no fio, né? Que no caso aí vai ser o anel linear, Z divididos por 2 epsilon zero R ao quadrado, certo? Ok? Então esse é o resultado quando eu tenho Z muito menor que R. Reparem que aqui ele não é nulo, certo? Ele não está no plano, ou seja, ele não está no plano do anel. Ele está próximo. Quando ele está próximo, é como se ele estivesse chegando muito perto, mas não está dentro do anel ainda, certo? Ele não está dentro da parte da circunferência, ok? E o que acontece se fosse o contrário? Se eu tivesse Z muito maior que R? A análise vai ser a mesma. Só que agora aqui, a diferença, diminuir aqui o zoom, a diferença é que o fator R ao quadrado que desaparece aqui do denominador. Então vai ficar FE, o fator R ao quadrado desaparece, você vai ficar um Q lambda R, certo? E aí o que vai acontecer? Vai ficar aquela mesma coisa, R ao quadrado cancela, né? O R vai embora, desaparece, porque o R é muito menor que o Z. Então vai ficar Z elevado ao cubo, certo? Aí o Z dividido por Z ao cubo dá 1 sobre Z ao quadrado. E o R continua aqui em cima. Então vai ficar aqui lambda R, 2 epsilon zero, que multiplica Z ao quadrado. Então repare que é o seguinte, ó, quando eu estou muito próximo do anel, mas não estou no plano do anel, ou seja, ele está na iminência de chegar no plano, quando Z é muito menor que R. O campo elétrico vai variar também com o Z, mas o fator, como que a força vai cair com o quadrado da distância, vai ser com o raio do anel. Se é o contrário, se eu estou com o Z muito maior que R, certo? Quando o Z é muito maior que R, o que vai acontecer com esse parâmetro, né? Você vai ficar o quê? O R ele vai estar lá, que é o raio do anel, mas a força elétrica agora ela vai ser proporcional ao quê? A essa distância Z aqui, ó, inversamente e quadraticamente proporcional, né? Ela vai cair com o inverso do quadrado da distância Z, certo? E aí tem uma última hipótese, né? A última situação é quando o Z for para o infinito. Quando o Z vai para o infinito, o que acontece com a força elétrica?
nesse caso, eu não posso dizer simplesmente que o Z vai para o infinito. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O R desaparece, né? Eu posso jogar o R fora, ok? E aí eu vou ter o mesmo caso que aqui, né? Vai ser, quando o Z vai para o infinito, o que vai acontecer? Esse camarada aqui, você vai ter o fator Z dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado. O R vai ser jogado fora do mesmo jeito, ok? E aí você vai ter um Z dividido por Z ao cubo, certo? Vai ficar o Z sobre Z ao cubo, vai ficar 1 sobre Z ao quadrado, e quando Z for para o infinito, a força elétrica é zero, certo? Então vou fazer aqui de novo, ó. Então quando o Z for para o infinito, tender a infinito, como é que vai ficar a força elétrica? A expressão vai ficar aqui, lambda R sobre 2 ε0. Aí vamos deixar o Z aqui por enquanto. Vai ficar Z. Aí você vai ter o seguinte, o Z vai para o infinito, então ele vai ser um número muito grande comparado com R ao quadrado, então vai morrer. E aí você vai ficar só o que? Z divididos por Z ao cubo. A gente vai chegar nesse mesmo resultado que a gente fez aqui anterior. Só que depois a gente aplica, né? Esse cara aqui morre, aqui fica um quadrado, certo? E aí vamos apagar aqui e escrever logo. E aí você fica o quê? Com 1 sobre Z ao quadrado. Que é o caso aqui, ó. Repare aqui, ó. Que é o caso quando o Z é muito menor que R. Não, quando o Z é muito maior que R, certo? É o caso anterior. Só que agora eu aplico o caso quando o Z vai para o infinito. Quando o Z vai para o infinito, esse parâmetro aqui, 1 sobre Z ao quadrado, ele é praticamente o quê? Zero. Ele tende a zero, né? Então a força elétrica vai ser nula quando Z for para o infinito. E quando R for para o infinito, o que vai acontecer? Quando R for para o infinito, teremos o mesmo resultado. Faz sentido? Antes da gente fazer esse último, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, quando Z for para o infinito, né? Quando Z for para o infinito, o que vai acontecer? A força elétrica vai ser nula. Por quê? Olha a figura aqui. Vamos voltar aqui para a figura aqui. Ó, dá um zoom aqui. Esse aqui é a distância Z, certo? A distância Z. Quando Z vai ser muito maior que R, mas não infinito, você vai ter um resultado. Mas esse resultado não diz que o campo elétrico é nulo. Simplesmente ele vai enxergar agora em função do Z, certo? O que vai fazer a força elétrica ser mais forte ou menos forte, ou mais fraca ou menos fraca, digamos assim, em termos de intensidade, vai ser o parâmetro Z que vai influenciar o problema, certo? Porque é ele que vai variar. Agora, quando eu estou fazendo o Z indo para o infinito, o que acontece? Esse camarada vai embora, né? Vai ficar muito longe do anel. E aí a força elétrica não chega lá, né? Você não tem uma interação da força elétrica atuando num objeto que está muito longe. Mas muito longe mesmo, tanto que eu estou dizendo que foi para o infinito. No caso agora, e aí a força elétrica vai ser nula. No último caso, a gente vai ver o seguinte, olha, eu tenho um R, que é o raio do anel, infinito, muito grande, infinito, não é nem muito grande, é infinito. Nesse caso, de cara a gente já sabe que a força elétrica vai ser nula. Por que vai acontecer isso? Nesse caso aqui agora. Nesse caso aqui agora, quando a força elétrica... Cadê? Quando eu tenho o caso do...
Aqui, agora o caso quando o R tende ao infinito. O caso quando o R tende ao infinito, o resultado foi isso aqui que vocês estão vendo aqui em vermelho, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar um FE, a força elétrica vai continuar sendo Qzinho, lambda, R, sobre 2ε0. Aí, quando o R for para o infinito, isso quer dizer que Z não é nada comparado com R. Então, esse Z quadrado morre. Aí você vai ficar com Z divididos por R ao quadrado elevado a 3 meios. Vai morrer o fator R ao quadrado com o fator 1 meio da potência. Vai ficar R ao cubo. Esse R cancela com esse aqui, vai ficar ao quadrado. E a gente vai ter um resultado parecido que a gente já teve aqui, ó. Certo? Que é o caso 2 aqui. Só que agora a gente aplica o caso quando o R vai para o infinito. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ficar com 1 sobre R ao quadrado, R maiúsculo, que é o raio do anel. Então, quando o raio for para o infinito, a força vai ser zero. Certo? Vai ser nula. Por quê? O que significa isso fisicamente? Isso aqui foi o resultado matemático. Mas qual a interpretação disso? Voltando aqui para o anel. O que acontece para a figura aqui? O que acontece? Nesse caso aqui, eu vou ampliar tanto a minha figura, né, a minha distribuição, que a concentração de carga vai se diluir. Vai se diluir a tal ponto de que você vai ter uma quantidade de carga tão pequena para cada elemento de fio, né, desse anel, que compõe esse anel, que a influência dele lá na carga Qzinho vai ser nula, né? É como se eu estivesse diluindo a carga ao longo de um anel infinito, de um anel gigante, extremamente grande, né? Então toda essa carga ela vai ser perdida pelo fato de que ela vai ter que ser distribuída digamos assim, em concentrações cada vez menores, à medida que o R vai indo para o infinito, que é o raio. Ok, pessoal? Pessoal, peço desculpas aqui, né? Estou me acostumando ainda com essa questão desse novo whiteboard, né? Que o antigo era bem melhor. A Microsoft aqui fez uma atualização. Na minha opinião, não melhorou não. Em relação ao que eu fazia antes, não tá legal, né? Mas é melhor do que aquele outro lá do PowerPoint, né? Tem o OpenBoard, né? Que eu vou ver como é que é esse aí também. Depois eu vou testando o que melhor ficar aqui, eu vou fixar ele depois. Então a gente termina aqui, pessoal. Para não ficar muito grande os vídeos, né? Os primeiros 3 vídeos ficaram muito extensos, né? O primeiro tem que ser grande porque eu estou contando uma história toda do eletromagnetismo. E aí agora, os outros 2 últimos não podem ficar grandes, né? Os dois, o segundo e o terceiro vídeo não podem... quer dizer, eles já ficaram grandes, mas esses 2 últimos, a ideia é reduzir, né? Ficar com tempos menores. Bem, então um abraço a todos e até a próxima videoaula.